Gente, o nome da pregação de hoje é A Raiz das Dívidas. É a nossa série O Cristão e o Dinheiro, o Cristão e a Prosperidade. Quero mostrar como que a nossa espiritualidade, uma fé firme, o nosso amadurecimento por meio da palavra, tudo isso, todos esses elementos que têm a ver com o nosso eu interior, com o nosso crescimento em Cristo Jesus, tudo isso é a cura para as dívidas. Pobreza de alma leva às dívidas. Pobreza de alma leva à pobreza de bolso. Você sabia que no Brasil, de acordo com o CNC, a Confederação Nacional de Comércios, Bens, Serviços e Turismo, de acordo com eles, de cada 10 famílias brasileiras, 8 estão endividadas. E eles dizem o seguinte: a maior parte dessas dívidas não está atrelada a bancos, e sim a serviços em geral, como conta de luz, telefone, internet, carnês de loja, prestações de carro e de casa. E em muitos desses casos aqui, a gente sabe que muitas e muitas são compras que poderiam ser evitadas. Eu sei que, quando a gente fala desses assuntos, os consultores dos mais variados lá no mundo vão dizer, olha, corte o supérfluo, corte o cartão. Mas eles não podem atingir o coração do problema, aquilo que é o mais importante, que tem a ver com uma alma. Uma alma insatisfeita, ela acaba buscando refúgio apenas nas coisas materiais. Quando você é insatisfeito na sua alma, quando você espiritualmente é insatisfeito, você acaba vendo apenas nas coisas materiais satisfação para a sua alma. E você então vai como um leão atrás dessas coisas materiais e muitas vezes dá um passo maior que a perna e faz dívidas que você não deveria fazer. Muitas e muitas vezes as dívidas são uma indicação de pessoas que não estão satisfeitas em Deus, não estão satisfeitas com as coisas espirituais, aí restam apenas as coisas materiais para satisfazê-las. E aí, vamos ler aqui. Vamos ler Provérbios 15:16. Melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que ter um grande tesouro acompanhado de inquietação. Pouco com paz vale mais do que o muito no meio da tormenta. Deixa eu dar então 2 princípios aqui. Primeiro, onde há temor, há paz. Contraditório, né? Temor e paz. Mas onde há temor a Deus, há paz. A Escritura vai dizer que a paz não é muito mais do que um estado de espírito. É muito mais do que um acumulado de aprender algumas regras para que você saiba lidar com a vida e com os problemas. O que a Bíblia vai dizer é que a paz é um dom de Deus. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O fruto do Espírito é, diz Paulo em Gálatas 5:22, amor, alegria, mansidão, longanimidade, paz, paz, paz. Em Ezequiel 12:18, Deus disse que faria o seguinte com os homens incrédulos: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. Ou seja, você vai comer, você vai ter o que comer, mas você vai comer o seu pão com inquietação, com preocupação. Preocupação. Lembra também que Paulo disse que se nós orarmos e lançarmos diante de Deus as nossas preocupações, Deus vai guardar o nosso coração? Lembra quando Jesus promete à mulher samaritana? Se você beber de mim, você terá dentro de si uma fonte a jorrar. Ou seja, é a ideia de satisfação. Eu dou satisfação para você. Apenas eu, ninguém mais pode dar isso. Sou eu quem concede isso. Então, satisfação, paz, alegria, tudo isso é dom de Deus. Mas o ímpio, ele é um ser inquieto. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, o ímpio vive num constante estado de insatisfação. E por isso, ele está sempre buscando algo que lhe falta. Ele está sempre tentando aquietar a sua alma de alguma maneira. E aí, muitas e muitas vezes, as coisas materiais aparecem para ele como a solução de sua alma inquieta. Olha, quando eu me resolver financeiramente, quando eu tiver tudo ajeitado, quando a minha casa estiver ajeitada do jeito que eu quero, aí eu vou ter paz. É assim que o ímpio vive. Então, toda essa insatisfação do ímpio, essa inquietude dele, tem a ver com a sua falta de Deus, com falta de fé, uma fé genuína.
falta de amadurecimento em Deus, de satisfação em Cristo. Mas como ele não tem isso, como ele não tem nada disso, ele precisa preencher isso de outra maneira. E um dos meios mais preferidos do homem ímpio para acreditar, para achar que ele vai encontrar satisfação, é por meio do dinheiro, é por meio das coisas materiais. É por meio das coisas materiais. Alguém já disse o seguinte: o vazio na alma humana é do tamanho de Deus. Mas o ímpio pensa que o vazio na alma dele é do tamanho de uma casa. O ímpio pensa que o vazio na alma dele é do tamanho de um carro. Ele realmente acredita nisso. Lembra o que Jesus disse? Não andem ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir, porque os ímpios procuram essas coisas. Jesus não está dizendo que nós não trabalhamos, é óbvio que nós não devemos nos dedicar, poupar, agir com sabedoria, planejar, é claro que não. Ele está querendo dizer que os ímpios é que focam nas coisas materiais. Porque eles acreditam que isso é tudo que eles têm. Isso é a única coisa que eles precisam. Eles se esquecem daquilo que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que nós somos alma e corpo. Nós temos necessidades espirituais e materiais. Nós necessitamos sim. Jesus não diz, vocês só viverão das coisas do Espírito. Não, ele diz, olha, nem só de pão. Então a gente precisa sim das coisas materiais. Mas o homem ímpio, ele vive apenas das coisas materiais. As coisas materiais concedem a ele tudo. Tudo. Prazer momentâneo, propósito, significado. Por exemplo, é o dinheiro que concede a ele acredita, status. Ele fala, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Olha o que eu conquistei. Olha o que eu fiz. Isso é um grande engano. Mas os ímpios são assim, disse Jesus. Os ímpios vivem focados nisso, nas coisas materiais, colocam o coração nisso, depositam suas esperanças nisso. Vocês não são assim. Vocês não devem viver assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Como que nós precisamos da palavra de Deus? Como que nós precisamos dessas coisas espirituais? Por exemplo, um elemento fundamental na palavra é amar a Deus e o próximo. Jesus resume toda a lei de Deus, toda a lei, ou seja, toda a palavra, o ensinamento da palavra em amar a Deus e o próximo. Pois bem, o amor é uma necessidade humana. O amor é essa coisa imaterial que a nossa alma precisa. Então, pessoas que são amadas por Deus, pessoas que amam os outros, que focam mais em seus relacionamentos do que nas coisas, essas pessoas, elas têm uma resistência maior à tentação de comprar coisas, de se endividar, porque ele está satisfeito. Ele percebe isso. Ele percebe, olha, as coisas materiais, é claro que são importantes. Sem essa casa, eu moraria com a minha família onde? Na rua. Então ele sabe que é importante. Mas ele entende que a casa é um meio para servir a família. Ele entende que o carro é importante. Sem o carro, como que nós poderemos ir visitar o nosso pai? Então ele entende que o dinheiro para o transporte é importante. Mas ele entende que é só um meio. O foco não é o carro. O foco é a jornada que o leva até o seu pai. Que o leva até a igreja. Mas o ímpio não é assim. O carro é o foco. Você não vê pessoas falando isso, eu tinha um sonho de ter um carro, o carro tal. E eu sei que eles veem isso como algo com naturalidade, mas algo extremamente bonito. Mas como assim? A gente sonha com coisas. Jesus disse, os ímpios são assim. Os ímpios vivem assim. É muito engraçado. Isso aí acho que até é experiência comum e eu li isso um dia, mas acho que isso o bom senso mostra isso mesmo. Você compra uma coisa material e ela dá muita satisfação momentaneamente. Momentaneamente. E se você compra essa coisa, vendo essa coisa como uma coisa, como um meio para servir alguma coisa, é uma bênção inenarrável. É uma bênção. Mas muitas pessoas não fazem assim. Nós também somos tentados a fazer assim. A coisa é o alvo.
sabe? A pessoa pensa, a coisa é o alvo. Essa coisa, ela dá prazer momentaneamente e uma alegria momentânea. Isso logo se torna comum. Por exemplo, um carro. A pessoa está lá e ela tem um carro, aquele carro supre as necessidades dela, está de acordo com o padrão de vida dela. Mas aí, a insatisfação na alma é tamanha que ela precisa comprar um outro. A alegria na hora é gigantesca. Mas aí, o pneu do carro é mais caro. A manutenção é mais cara. Com o tempo, aquilo que era uma alegria vira um enorme fardo. Vira um peso. Um peso. Por quê? Porque ela não comprou algo para suprir a necessidade da família. Ela não comprou um bem que melhor se adequava à família dela. Qual que é o melhor bem que se adequa à sua família? Que ele será útil para você e não um peso. Porque tem gente que carrega o carro, não é o carro que o carrega. Então, esse tipo de gente está sempre infeliz. Então, quando ele não tem, ele tá infeliz porque ele não tem, porque ele se sente miserável, ele se sente inferior ao outro, porque o parente dele tem o carro e ele não tem. Aí ele, por conta de toda essa insatisfação na alma, ele compra um carro que não podia, está endividado. Está vendo? Está vendo de onde vem a raiz? Tem um monte de problemas aqui, uma preocupação excessiva com os outros, que também tem a ver com a nossa espiritualidade. Também tem a ver com a nossa espiritualidade. Então, tudo isso reflete alguém que não está alimentando a alma. Então, essa alma está raquítica. Essa alma está frágil, está pequena. Aí está buscando em algum outro lugar satisfação para ela. Satisfação. Dívidas descabidas. Preocupação excessiva com o dinheiro. Amor ao dinheiro. Refletem uma alma pequena. Refletem deficiência no relacionamento com Deus e com o próximo. Veja o que o texto diz, que eu li para vocês. O pouco. No temor do Senhor, porque tudo isso aqui que eu estou falando inclui o temor a Deus, a nossa vida com Ele. O pouco, mas com o temor do Senhor, vale mais do que o muito, onde não há amor a Deus, onde não há fé verdadeira, onde não há gratidão a Deus. Portanto, para tratar os nossos problemas do bolso, a gente precisa tratar a alma. A gente precisa lidar com a nossa alma, com um desejo de servir a Deus. Isso é o temor a Deus. O desejo de fazer as coisas que impressionam a Deus. Porque esse é um dos grandes problemas que nos levam a fazer dívida. É isso. Ao invés de vivermos pensando no temor a Deus, em amar a Deus, em servir as pessoas, vivemos pensando em impressionar as pessoas. E quando você vive preocupado com o que os outros pensam, você faz dívida. Você faz dívida num casamento que é além da sua realidade. Você faz uma festa de casamento maior, você dá um passo maior do que a sua perna. Você compra um carro que não era o melhor para a sua família. Não estou dizendo que o carro não era bom, o carro é ótimo. Ele só não é o adequado para a sua família, por conta das despesas que ele acarreta, do imposto caro, mais caro. Então, não é o melhor para a sua família, ele está sendo um peso. Mas isso, inúmeras e inúmeras vezes, inconscientemente, as pessoas assumem essas dívidas, vão comprando coisas, e um dos motivos tem a ver com essa preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Uma roupa que às vezes não podia comprar, por conta de uma preocupação com o que os outros vão pensar. E aí você entra nisso aqui, ó. Tenho muito, mas está em inquietação. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que prospera, ganha um salário um pouco maior, mas já faz mais dívida, já aumenta instantaneamente o padrão de vida, o cara, ele mal subiu o salário dele, a dívida, o gasto dele subiu instantaneamente. E aí, ele está sempre inquieto, porque ele está sempre no limite. Está sempre no limite, está sempre enroscado, tem sempre. Para que não consegue nem. Se um dia ele chega um mês na casa e não tem uma dívida, ele se sente até mal. Como assim? Não estão devendo para ninguém. Não chegou nenhum boleto. Então, isso tudo começa aqui, ó. Vai refletir aqui no nosso bolso. Mas começa aqui. Começa aqui. Um coração insatisfeito em relação a Deus.
Um coração excessivamente preocupado com o que os outros vão dizer. Um coração que não está fazendo o que Paulo falou. Alegre-se em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Faz do Senhor a sua alegria. Quando você for tentado, e você vai ser. Todos nós somos constantemente, inúmeras e inúmeras vezes, somos tentados a adquirir coisas que de fato a gente não precisaria naquele momento. Que essa coisa pode trazer inquietação para a gente. Inquietação, problema. Aí está lá, e aí você às vezes estava lá, poxa, às vezes quando eu estava lá naquele padrãozinho de vida menor, mais baixo, sem dívida, eu estava mais feliz do que agora. É o que ele está dizendo, ó. O pouco no temor de Deus é melhor do que o muito, onde há inquietação. Ele não está dizendo que é errado o muito, mas é errado esse muito com inquietação. Quando não há temor de Deus, e essa falta de temor de Deus, essa falta de maturidade, nos leva a contrair dívidas e um amontoado de problemas, nos leva a trabalhar muito mais do que nós deveríamos. Por quê? Por conta da inquietação da alma. Da inquietação de que tem que provar para alguém, tem que mostrar para alguém alguma coisa. Eu sou o cara. Olha, eu venci. Porque esse é um slogan que está na alma da gente. A gente nasce assim. Eu era garoto, ninguém me ensinou, não tinha ido em algum lugar, ouvir uma palestra. Mas é, em primeiro lugar, por conta do nosso pecado. Mas é o ar que a gente respira. Eu serei alguém, eu venço na vida se eu ganhar dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, aí eu venci na vida. Aí eu venci na vida. E aí a história dos ímpios é uma história assim, a vida inteira correndo atrás do seu ídolo, o dinheiro, e aí quando o tem, eles se mantêm insatisfeitos, inquietos. E pelo contrário, agora ele tem uma multidão de problemas oriundos até inclusive do seu próprio dinheiro, das suas coisas. É melhor o pouco com o temor de Deus do que o muito, onde há inquietação. Segundo, onde há temor a Deus, há contentamento. O pouco havendo temor é melhor. É óbvio que se há temor a Deus, há uma fé genuína, há gratidão. E se há gratidão, há alegria, mesmo no pouco. Na realidade, eu tive pouco, tinha épocas eu tive um pouco mais, e eu podendo escolher, eu prefiro ter dinheiro do que não ter. Mas é inegável, como Paulo diz aqui, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. É inegável que as coisas materiais ajudam, sim, mas o que de fato alegra a nossa alma são outras coisas. São essas coisas espirituais. As coisas materiais nos ajudam, sim, são importantes, sim, mas são esses outros elementos que preenchem a alma humana. É você ter um propósito na vida, e é Deus que dá. É você amar a Deus, amar as pessoas, viver pelas pessoas. Então são esses elementos que realmente preenchem a alma humana. E Paulo diz isso então, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu tenho experiência de escassez como de abundância, disse Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece, diz ele. A gratidão é essa coisa poderosa em relação à nossa vida financeira. A gratidão. A gratidão, ela procede de um coração consciente de pecado. A gratidão procede daí. A gratidão, ímpios falam da gratidão. Ímpios entendem o quanto que a gratidão é algo poderoso. E ímpios falam dela, mas eles não podem prover aquilo que nos leva a ser gratos. E o que a Bíblia vai mostrar é um coração grato. É o coração do homem que entendeu. Eu merecia estar no inferno. Eu não sou digno de nada. Deus não me deve nada. Eu não posso emparedar a Deus nem para pedir uma bala. Se Deus falar, não vou te dar nada, não vou lhe dar nada, Ele é justo. Essa consciência, não importa o que eu tenho, é muito mais do que eu mereço. Não importa o que eu tenho, é muito mais do que eu mereço. Mas o outro lá tem, ele tem, porque eu não tenho, eu não sei, mas eu sei que eu não mereci isso aqui. Eu sei que isso aqui é mais do que eu tenho. É muito mais do que eu tenho. Isso é poderoso. Porque essa gratidão
traz contentamento, que traz alegria para você, no pouco ou no muito. Porque se você não é feliz com o que você tem no pouco, dificilmente você o será quando tiver mais. O carro é ruim, você não consegue ficar feliz com ele hoje, dificilmente você o será com outro tipo de carro, com um carro melhor. E é justamente por isso, porque não são gratas, que as pessoas precisam fazer dívidas e comprar mais coisas, porque nunca está bom. Isso aqui não está bom, agora eu troco por outro, e por outro, e por outro. E aí acontece algo parecido com o que aconteceu com Israel. Deus falando sobre Israel: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Aguardaram os desígnios? Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Lembra? Eles reclamavam de tudo. Lembra disso? De tudo eles reclamavam. Faltava água, eles reclamavam. Faltava carne, eles reclamavam. Deus dava carne, eles reclamavam. O tempo todo. Aí o texto diz assim: ok, vou dar a vocês o que vocês pedem. Deus concedeu, eles comiam, mas a alma não se satisfazia. Não é que a desgraça deles é que eles não tinham. Eles tinham, mas nunca estavam satisfeitos. Nunca estavam satisfeitos. Por isso, aprendi, diz Paulo, a estar contente. Gratidão é algo que se aprende. É grato pelo que você tem hoje. Não é por acaso que Jesus, na multiplicação dos pães, ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixes, e aí tudo aquilo se multiplicou. Gratidão é você levantar todo dia e fazer o exercício de agradecer pela sua casa. Pastor, mas você não conhece minha casa. Não preciso conhecer. Agradecer pela circunstância que você está vivendo hoje. Pastor, mas está muito difícil. Está muito difícil. Se você for grato, você vai passar por isso. Você vai passar. E depois, você vai olhar para trás e vai dizer: puxa vida, aquele sofrimento profundo Deus usou para me quebrantar, para que eu pudesse ver meus pecados. Eu tenho experiência, hein? Tenho experiência. 20 anos, inúmeras vezes sofrendo. A mente da gente se abre para ver nossos pecados quando a gente sofre. O quanto que a nossa percepção de nossos pecados ela é expandida quando nós sofremos. Não lembra de Jó? Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Está vendo como que a percepção dele sobre Deus, sobre a realidade, aumentou no instante em que ele sofreu, que ele passou por sofrimento? É o que acontece com a gente. Inúmeras e inúmeras vezes, havia uma trave aqui atravessada, como Jesus disse, às vezes nós não enxergamos, vemos o cisco no olho do outro, mas não vemos a trave. Mas argumentos entraram, ficaram ali na cabeça, foram valiosos, mas foi o dia do sofrimento. Então, o crente ele é grato por tudo, em todas as circunstâncias. Você sendo grato em todas as coisas. A gratidão é essa coisa poderosa, que faz com que você seja feliz com o que você tem hoje. Como Paulo disse: eu tenho experiência de pouco e experiência do muito. E eu aprendi a estar contente em qualquer uma dessas circunstâncias. É isso que eu e você precisamos. Aprendermos a sermos gratos sempre. Ao invés de pegar o nosso salário e reclamar, a gente agradecer. Mesmo você tendo consciência, não é negar a realidade. Não, tendo consciência. Puxa, estou ganhando pouco, precisava ganhar mais. Não é negar a realidade. É agradecer pelo que Deus tem nos dado. Esse coração grato. Esse é melhor o pouco no temor de Deus. É como aquele monge que olha para o pão e a água e diz: tudo isso e Jesus também. Tudo isso e Jesus também. O ingrato, se ele não tem, ele é inquieto. Porque ele não tem. Se ele tem, ele é inquieto, com medo de perder. Ou então, por conta de todos os problemas oriundos, inclusive da prosperidade dele. Da prosperidade dele. Então, o que a gente precisa é, antes de tudo, antes de falar do nosso bolso, é falar da nossa alma. Antes de nos preocuparmos com técnicas sobre como ganhar dinheiro, sobre estratégias de como ganhar dinheiro, o que a gente precisa de verdade é ter o nosso eu interior, do jeito que Paulo fala, que vai crescendo dia a dia, de glória em glória, a amadurecermos por dentro a cada dia, sermos cheios da palavra de Deus e a cada dia crescermos interiormente, sermos cheios do temor de Deus, cheios da palavra de Deus
E quanto mais formos assim, mais felizes seremos, mais gratos seremos, mais satisfeitos nós seremos. Porque o homem ingrato, ou com a alma insatisfeita, ele não pode. Tem um dinheirinho sobrando na conta, já dá um desespero nele. Ele já fica louco. Ele fala: se eu não trocar de carro amanhã, se eu não comprar um celular amanhã. Ele não pergunta, mas espera aí, poxa, esse meu celular é bom, a câmera é boa, tá me suprindo tanto. Tá na hora mesmo de trocar? Para mim, a hora de trocar é a hora que ele para de funcionar. Foi assim que eu troquei. É assim que eu troquei o meu. Não deu mais jeito, não tinha mais como, não cabia mais nada. Aí eu troquei. Tá suprindo as necessidades? Tá servindo bem a nossa família? Está servindo a nossa empresa? Não, isso aqui, olha, se a gente comprar isso aqui é muito mais produtivo que esse aqui que a gente tem hoje. E isso aqui vai trazer mais recursos para a nossa casa. Mas inúmeras vezes não é essa conta que as pessoas fazem. Não é. A única conta é a alma insatisfeita, logo ela precisa de algum outro recurso para ver se vai satisfazer essa alma imaterial com coisas materiais. Então, de forma alguma aqui, Provérbios está dizendo que as coisas materiais são ruins. De forma alguma. De forma alguma a Escritura vai ter essa perspectiva negativa em relação aos bens. De forma alguma. O que a Escritura ensina é apenas que inúmeras vezes nós colocamos o carro na frente dos bois. Boi na frente dos carros? Tá certo, né? Acertei. O carro na frente dos bois. Inúmeras vezes fazemos isso. Então não é o bolso, em primeiro lugar, que você precisa lidar. É com a sua alma. É aprender a ser satisfeito em Cristo. É aprender a agradecer a Deus, a se lembrar que inúmeras vezes Deus usa os momentos de sofrimento para nos quebrantar. A se lembrar que o que de fato importa são as pessoas. O que de fato importa é a sua família. A casa é importante para conter a família. Só isso. Só isso. A casa, nossa, eu venci na vida. Olha a minha casa. Ímpios pensam assim. Ímpios pensam assim. Olha a minha casa, que linda que ela é. Não. A casa ser bela tem outro objetivo. Eu acho que você, com os recursos que você tem, você deve tentar deixar a sua casa o mais bela possível. Mas a beleza da casa é para trazer bem-estar, aconchego e servir a família. Não é para impressionar os outros. Não é para te conferir uma espécie de sentimento de vitória. Eu venci na vida agora. Eu venci na vida. Isso é ilusão. Lembra? Eu quero encerrar assim. Lembra, às vezes, de uma família piedosa, lá com 7 filhos. 7 filhos. 8 filhos. Pouquíssimos recursos. Pouquíssimos. Carne, era tudo contadinho. Quando aparecia lá um doce, era uma festa, era celebração. O doce era no dia da compra. E olhe lá. Mas havia fé em Deus e amor uns pelos outros. E aí, o que essas crianças descrevem depois, lá na sua vida adulta? Eu era tão feliz. Agora, olha que coisa engraçada. A geração mais rica da história. Todo mundo tem um celular em casa. O menino tem um celular, 300 mil telas, videogame, tem tudo. E as crianças já estão sendo descritas como angustiadas, ansiosas, depressivas, infelizes. Isso de forma alguma é uma declaração de que as coisas são ruins, de que um celular é ruim em si mesmo, de forma alguma. Mas é sim um alerta para que você se atenha à Escritura de que inúmeras e inúmeras vezes estamos como aquela música do Chitãozinho e Chororó. O cara foi lá longe buscar o que ele queria e ele é apenas mais um que se perdeu e a alegria dele estava lá com a mãe dele, naquele fogãozinho de lenha, simplesinho, naquela conversa ali, boa e gostosa. Não é nenhum problema. Nenhum problema se Deus te abençoou e você tem uma roupa espetacular e uma casa espetacular. Maravilha. Glória a Deus por isso.
O ruim só acontece quando as pessoas têm que perder a família para obter essas coisas. E aí, elas terminam numa mansão solitários. Solitários. Vendo, de que adiantou? De que adiantou? Eu falei tanto em dar o melhor para o meu filho, sendo que a melhor coisa que eu podia dar ao meu filho era eu mesmo. Então, não é, pelo amor de Deus, não é. A Escritura não tem perspectiva negativa em relação ao dinheiro. Não tem. Somos nós que temos uma perspectiva incorreta em relação à vida financeira. E nós, que inúmeras vezes valorizamos muito mais aquilo que Deus não valoriza. E a perspectiva bíblica, então, é: as coisas materiais são uma bênção na medida em que elas servem à família, servem a você e servem a todos nós. Essa é a perspectiva correta. Essa é a perspectiva correta. No final, você pode ter certeza, um churrasco com uma carne melhor é mais gostoso. É sim, é melhor. É inegável. Mas no final, o que de fato importa são aquelas pessoas que sentam com você lá. Às vezes nem mesa tem na sua casa. Pega aquela carne com um nervo. Mas sentam com você ali. É isso que importa. São essas pessoas. São essas pessoas. Não há coisa. E quanto mais velho você fica, mais você vai perceber o quanto que as pessoas são a graça de Deus em forma de gente mesmo. O quanto que as pessoas é aquilo que realmente importa. E o quanto que muitas e muitas vezes estamos correndo por inúmeras coisas. Estamos realmente acreditando que a nossa vida só será feliz de verdade, se a gente tiver o celular da última geração, se a gente tiver o melhor carro. Isso é tolice. Isso é estupidez. Não pense assim. O que de fato a gente precisa para ser feliz é de graça. É o amor de Deus e o amor de nossos semelhantes. Isso que de fato importa. Vamos ficar de pé?